Este é um mês especial para nós, para a nossa igreja. Nós estamos celebrando 75 anos. É o nosso jubileu de brilhante. Nós já tivemos, no final de semana do domingo 16, a presença do pastor Judy Clay. Tivemos no domingo passado cultos muito abençoados, onde eu pude iniciar uma pequena série de mensagens, destacando para vocês, tecendo algumas considerações sobre os sonhos que eu tenho para a segunda igreja e pelo que eu pretendo suar a camisa nos próximos anos que Deus me permitir aqui viver e servir como seu pastor. No domingo passado nós olhamos para Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 54. E nós estudamos pela manhã sobre a importância da igreja. Depois à noite, nós vislumbramos o futuro glorioso da igreja e falamos que se trata de um futuro antecipado com alegria, um futuro alavancado pela ação, um futuro abençoado em seu alcance. Hoje, pela manhã, eu quero estudar este texto muito especial para nós, Isaías 55, pois ele é, na verdade, a nossa bandeira. Isaías 55, 3. Esse texto, ele está cravado na fachada do templo, dentro da Bíblia aberta, que fica decorando a frente da nossa igreja, aqui na Avenida 24 de Outubro, setor Campinas. Isaías 55, 3, e nós vamos estudá-lo hoje e no próximo domingo pela manhã. Hoje, o convite gracioso de Deus, e domingo que vem, Deus permitindo, incline os ouvidos a Deus. O convite gracioso de Deus, Isaías 55, 3, diz assim, e eu vou ler na Almeida, século 21, porque é a versão que mais se aproxima do texto conforme está ali na parede da nossa igreja. E eu fiquei curioso por saber em que ano nós começamos a ter esse texto ali. Alguém se recorda? Se recorda, pastor Arildo? Sim, o senhor que o colocou, mas o senhor se lembra o ano? Tem uns 25 anos isso. Ótimo. Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A igreja de Cristo é a única esperança para o mundo em que nós vivemos, gente. Digo, a mensagem que a igreja tem para proclamar, a mensagem do Evangelho, da glória e da graça de Deus é a única esperança para o mundo em que a gente vive, em todos os sentidos. Um dos livros que eu comecei a ler para o meu projeto de férias esse ano foi um livro de história do Brasil. E é impressionante, lendo já na introdução, o autor falando das questões históricas que compõem a origem da nossa pátria, sendo que hoje elas são totalmente negligenciadas, esquecidas, ignoradas. E aí você fica com uma sensação de que mentiram para você, ou omitiram de você, aspectos tão fundamentais sobre a nossa história. E aí você fica desesperançado. Você se sente impotente, triste, sem esperança. E aí você pode ampliar esse tipo de sentimento para praticamente todas as áreas da vida. A gente olha ao redor e a gente descobre que o mundo não vai bem. Nós não vamos bem. E portanto a igreja de Cristo, a mensagem que a igreja de Cristo tem para proclamar para o mundo é a única esperança. Nós, a igreja de Cristo, a segunda igreja batista em Goiânia, apenas uma das milhares e milhares de expressões locais ao redor do globo, a igreja de Cristo se espalha pelo mundo em suas agências
aos milhares ao redor e nos 4 cantos do planeta, e nós então aqui somos apenas um lembrete disso, uma pontinha. Nós não somos a única igreja de Jesus, somos uma das expressões da igreja de Jesus. E como tal, nós temos que entender a importância que nós temos neste cenário mundial de desesperança. Nós recebemos nos últimos 3 anos e meio, algumas dezenas de pessoas, e muitas vindas de outras igrejas e denominações, e me espanta 3 jovens em particular, um jovem já casado, e 2, um moço e uma moça que ainda não se tornaram membros, esses 2, que estão chegando para a igreja, me contando da experiência deles nas igrejas por onde eles passaram. Igrejas consideradas até históricas. E me disseram os 3 a mesma coisa, não se conhecem, não se falam, mas os 3 me dizem a mesma coisa: pastor, de onde nós viemos não se prega mais o evangelho. E isso seria espantoso se não fosse trágico. Então nós temos uma enorme responsabilidade como igreja, e o meu sonho, conforme eu expressei domingo passado, é que nós cumpramos o que a gente lê em Isaías 54, de 1 a 3. Se você não ouviu, se você não esteve aqui, eu convido você para acessar o nosso canal no YouTube e assistir a mensagem, porque nós falamos da necessidade que cada um de nós tem de encontrar alegria em frutificar o Evangelho, fazer discípulos para Jesus Cristo. E foi por isso que nós lançamos semana passada um cartão, que cada um de vocês que veio recebeu, e se você não recebeu o seu, nós temos cartões ali atrás, o cartão do Conquistador de Almas, onde você vai listar pelo menos 3 nomes, orar sobre essas pessoas, e o meu desejo é que a gente ore sobre isso em cada culto de oração da igreja, para que você encontre alguém, fale de Jesus, discipule, ganhe essa pessoa para Cristo, porque nós temos que nos envolver, cada membro, de forma muito prática, nas ações de expansão ou de alargamento da igreja, como nós vimos em Isaías 54. Temos que aumentar o toldo mediante trabalho, contribuição, crescimento no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Nós temos que fortificar as cordas do amor e temos que ficar cada vez mais fincados nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Falamos disso. E temos que encontrar maneiras práticas de abençoar, de restaurar vidas através do Evangelho de Jesus. Esse é o futuro glorioso que nós estudamos domingo passado e que queremos e pelo qual trabalhamos e lutamos como igreja. Agora, o texto de hoje. Para tudo o que nós vimos acontecer, para que tudo aquilo aconteça, o Senhor mesmo vai ter que produzir em nós, e Deus mesmo terá que produzir entre nós um novo desejo pelas almas sem Jesus Cristo. Olha aqui para mim, vamos ser honestos. Arde no nosso coração algum desejo por ver pessoas se convertendo a Jesus? Seja franco, seja franca. Arde no seu coração algum desejo de encontrar pessoas, ou conviver com as pessoas próximas a você, no sentido não apenas de cultivar um relacionamento de amizade trivial, como a gente faz tantas vezes. Nada necessariamente pecaminoso, ou indecente, ou sujo, mas apenas uma amizade trivial, onde não parte de mim nem de você o menor desejo de ser mais intencional e ganhar essa pessoa para Cristo. Será que a gente já não perdeu há muito tempo a paixão pelas almas? Eu temo que sim, gente. E por isso que eu digo que
nos altos desses 75 anos como igreja, Deus precisa produzir em nós um novo desejo pelas almas sem Jesus. Porque se Deus mesmo não fizer isso, não despertar em nós e entre nós um coração voltado para pessoas sem Cristo, nós vamos continuar e vamos prosseguir apenas num projeto de manutenção de igreja. E Jesus, o Senhor, não nos chamou para manutenção de igreja. Deus nos chamou para expansão missionária, para expansão evangelística, para expansão discipuladora. O chamado de Jesus é para nós nos mantermos indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o próprio Senhor nos ensinou. Então, Deus deverá produzir entre nós um novo desejo por almas. Deus terá que despertar em nós, no nosso coração, amor voltado para as almas sem Jesus. Minha oração, gente, tem sido para Deus mover o seu Espírito entre nós. Deus precisa nos fazer experimentar um novo mover do Espírito Santo, nos levando a empreendimentos no evangelismo e no discipulado pessoal. Do contrário, nós viveremos na manutenção de programas, manutenção de estruturas. Tudo isso é importante, tudo isso é essencial. A treliça, ela precisa ser de tempos em tempos reparada, consertada, tem que passar por manutenção, mas o nosso chamado essencial não é manutenção, é expansão, é crescimento da videira. E nesse processo, cada um de nós precisa se ver assim, ovelhas reprodutoras. Pessoas que ganham outras pessoas, pessoas que evangelizam, que conhecem o Evangelho, que falam do Evangelho. Essa semana mesmo eu peguei um Uber e no painel do carro estava uma Bíblia grossa, o motorista crente. Perguntei de que igreja ele era, ele falou. E aí eu brinquei, a primeira pergunta que eu fiz brincando, eu disse assim para ele: faz esse teste para você ver. Faz esse teste, cria coragem, calça a sua cara e faz essa brincadeira para você ver o que você vai ouvir. Eu perguntei para esse que, graças a Deus, ostentava a Bíblia sobre o painel do carro. Eu perguntei: defina para mim o Evangelho. O cara engasgou. Defina o Evangelho. Ele não sabia dizer, tadinho. Gente, a maioria de nós, infelizmente, não sabe articular o Evangelho. E se a gente não sabe articular o Evangelho, como nós vamos falar dele? Como ouvirão se não há quem pregue? Sendo que aqueles que deveriam estar pregando, discipulando, nem sequer sabem ou conhecem ou se preocupam com o Evangelho. Deus precisa despertar em nós um novo ardor pelas almas. E um texto que me veio à mente, eu quero que você abra a sua Bíblia nele, Atos capítulo 4, de 29 a 31. Nós temos que pedir de novo o que os apóstolos pediram lá no início. Se nós queremos ser uma igreja, e eu não estou fugindo do meu tema, não, o nosso tema é o convite gracioso de Deus. O convite gracioso de Deus é, em primeiro lugar, para nós, e em segundo lugar, para nós o estendermos aos outros. Mas a gente não tem visto isso acontecer. A primeira razão, eu creio, é porque nós mesmos não temos atendido ao convite de Deus. Qual seja? Inclinai os vossos ouvidos a mim. Vinde a mim. Ouvi
e a vossa alma viverá. Nós não temos atendido a esse convite. E uma vez atendendo a esse convite, uma vez inclinando os ouvidos, uma vez indo a Deus, uma vez ouvindo de Deus, uma vez com a alma viva em Deus, o nosso chamado é para nós convidarmos outros. E quando a gente descobre que o povo de Deus não tem estendido o convite, a conclusão mais óbvia é a de que o povo de Deus, o próprio povo de Deus em si não tem atendido ao convite. Não tem inclinado os ouvidos a Deus. Não tem ouvido, não tem ido a Deus. E nesse processo de negligência, a alma de muitos tem ressecado. Não é verdade, gente? Faça uma análise da sua vida nesta última semana. Quanto tempo foi gasto inclinando os ouvidos a Deus? Indo a Deus, ouvindo Deus, na esperança de que a alma viva. Nós precisamos de novo de um mover de Deus. E isso me traz a Atos 4, 29 a 31. Os apóstolos, cônscios de que eles deveriam estender o convite de Deus, e já ali no início da igreja cristã, eles se sentindo amedrontados, sobrecarregados com o peso da responsabilidade, e olha como eles oram, olha o que eles dizem: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles. Os apóstolos, os discípulos estavam sendo ameaçados porque permaneciam estendendo o convite de Deus. Ouve as ameaças deles e conceda a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Essa é a oração que a gente tem que fazer como igreja. Concede a cada membro da segunda igreja batista em Goiânia coragem para anunciar tua palavra. Estenda tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Senhor, visita-nos com poder. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Percebeu o que tem que acontecer? Gente, o Espírito de Deus já havia descido sobre os apóstolos, lá em Atos 1:8. Mas nós observamos aqui um novo derramar, um derramar de enchimento, fazendo aquele povo ter de novo coragem para anunciar a palavra. Ah, como nós precisamos desse novo poder, como nós precisamos dessa coragem, dessa intrepidez para pregar a palavra de Deus. E nos últimos tempos eu tenho sentido um enorme desejo de atiçar esse fogo no seu coração, através da palavra pregada, através da palavra ensinada. E eu entendo, meu povo, que esse marco no qual nós estamos neste momento, 75 anos cravados, nós não podemos deixar passar desapercebido como apenas mais uma data de aniversário da igreja. São 75 anos, e de tempos em tempos é sempre muito bom pararmos para autoanálises. E uma coisa que eu detecto na minha, na sua vida, na nossa vida como igreja, nós precisamos de novo dessa visita do Espírito de Deus, nos empoderando com coragem, com intrepidez, com o desejo de anunciar corajosamente a palavra de Deus, convidando as pessoas a virem a Deus, inclinar o ouvido a Deus, ou os ouvidos a Deus, ouvir Deus para que a alma possa viver. Esse é o convite gracioso de Deus, e a igreja experimentará um futuro glorioso. Ouça bem, aquilo que vimos semana passada, a igreja somente experimentará um futuro glorioso na medida em que ela atender ao convite gracioso e repassar o convite gracioso.
crentes e igrejas que não atendem ao convite de Deus e que, em contrapartida, não estendem o convite de Deus, essas pessoas ressecam a alma e morrem. Como um encanamento velho. Essa semana um vazamento que veio jorrar dentro do meu gabinete ali. E Salomão cavando, até chegar num cano velho, seco, onde havia um furo e não retinha mais água. O que causou isso? O tempo. O tempo resseca. O tempo estraga o coração e as artérias da alma da gente. Meu povo, a gente precisa de um novo mover do Espírito Santo de Deus. Você tem que crer nisso, você tem que buscar isso. Você tem que clamar sobre isso. O convite de Deus é para cada um de nós primeiro, para mim e para você. Eu e você temos que atender ao que Deus diz na bandeira da nossa igreja. E o pastor Arildo, eu acho que ele está equivocado, tem muito mais de 25 anos esse versículo aí, porque 25 anos, a igreja estava fazendo 50, eu estava chegando na igreja e ele já estava lá. Isso tem no mínimo 30, 35 anos. 37 anos, exatamente. Tem 37 anos. Mais da metade do tempo em que nós existimos aqui, esse versículo é a nossa bandeira. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. O convite de Deus é primeiro para mim e para você. E uma vez atendido ao convite, desfrutado da alma revivida, a gente sai levando esse convite. Então, esse convite está dentro de uma estrutura do livro de Isaías, conforme vimos, mas deixe-me revisar com você. No capítulo 52 de Isaías, Deus prometeu salvação ao povo. No capítulo 53, Deus mostra como Ele executaria a salvação. Ele fala de Cristo, a promessa do Messias. Ele fala do que aconteceria no 52, ele fala de Jesus no 53, e aí no 54 que nós estudamos, nós temos a promessa do futuro glorioso, com base no que Jesus fez. Note que o futuro glorioso da igreja, ele está fundamentado sobre a obra de Cristo. Isaías 54 se fundamenta em Isaías 53. E aí vem o capítulo 55, que é o nosso, é o convite. Aqueles que provaram de Cristo, recebem e repassam o convite. E o convite é o seguinte, e eu quero que você observe, vamos ler de novo Isaías 55, de 1 a 3 agora. E eu quero que você observe, façam as contas. Quantos imperativos, quantos convites, ou quantos mandamentos em 3 versículos apenas. Quero que você conte. Veja. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Quantos convites? Quantos mandamentos, quantos imperativos em 3 versículos, você contou? 12 imperativos. Não é à toa, Deus está chamando a nossa atenção para a necessidade de se ouvi-lo
porque a gente pode subdividir esses 12 mandamentos em duas categorias principais. A primeira diz: ouça. Você tem isso dito no verso 2, uma vez, e no verso 3, duas vezes. Ouça, ouça atentamente. E aí o restante dos mandamentos vem a nós na forma de alguns passos. Quais são os passos que nós devemos dar? Primeiro passo: vinde a mim. 3 vezes no verso 1, uma vez no verso 3. Vinde a mim. Comprai de mim, 2 vezes no verso 1. Comei, uma vez no 1 e uma vez no 2. E no verso 2 existe algo absolutamente fantástico, é um mandamento: deliciai-vos em mim. Em outras palavras, meu povo, Deus convida o seu povo a ouvir. E Deus espera que o pecador responda com fé. De que forma? Indo a Ele, comprando dEle gratuitamente, comendo dEle e apreciando Ele. Essa é a resposta de fé. João, o evangelista, ele entendeu isso. Tanto que no Evangelho de João, nós estamos estudando e temos visto, fé para João é muito mais do que crer cognitivamente. Não é menos do que isso. Não é menos do que crer cognitivamente, compreender e crer, mas é mais do que isso, tem a ver com comer, beber, ir a Deus, ir a Jesus. João e Jesus, na sua linguagem que João relata no seu evangelho, conheciam o profeta Isaías. É o profeta mais evangélico do Antigo Testamento. Existe o mandamento: ouça. E existe as formas de se ouvir com fé. Quais são? Indo a Ele, comprando dEle, comendo dEle, apreciando Ele. Então nós devemos, e esse é o chamado da igreja, para a igreja desfrutar de um futuro glorioso, ela tem que provar de Deus em Jesus. E uma vez satisfeita em Jesus, essa igreja reparte Jesus. Toda igreja evangelista, toda igreja missionária é uma igreja que está provando de Jesus. Então, quando você chega numa igreja e detecta a ausência de qualquer mobilização discipuladora, evangelística ou missionária, a primeira conclusão óbvia é que tem faltado isso no coração da maioria. E, portanto, a maneira de nós fazermos a igreja expandir evangelisticamente, em discipulado, em missões, não é gerando novos programas, mas lutando e trabalhando para que o coração das pessoas se inclinem a Deus, se voltem para Deus, ouçam de Deus, se deliciem em Deus, para que a alma reviva, e aí eles se derramem na forma de evangelização. Então, eu quero estudar agora o convite gracioso de Deus com você. Nós vamos fechar o zoom da câmera dessa mensagem no verso 3. E hoje nós vamos estudar apenas um pontinho, porque eu tenho 15 minutos para terminar essa mensagem. E no próximo domingo, Deus permitindo, a gente vai além. Vamos fechar o zoom no verso 3, que eu leio mais uma vez. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Esse convite, gente, em primeiro lugar é para o povo de Deus, é para a igreja. Para que depois, com a alma revivida, a igreja possa expandir ou levar esse convite aos outros. Então tem 5 observações, nós vamos fazer uma hoje e 4 semana que vem. 5 observações que esse convite gracioso de Deus nos permite fazer. Primeira observação: o convite gracioso de Deus implica discernimento. Segundo, o convite impõe uma deferência. Terceiro, o convite invoca uma dedicação.
E em quarto lugar, e quinto, o convite insta e inspira devoção. De onde eu tiro isso? Olha o versículo. Primeira coisa, ele implica discernimento. Discernimento em que sentido? De onde eu tiro a necessidade de discernimento nesse versículo 3? De onde você acha que eu estou tirando isso? Porque se eu estiver dizendo e não estiver no texto, o que eu te digo não vale nada. Olha para o texto. De onde eu estou tirando a ideia de que o convite gracioso de Deus implica discernimento? Do fato de que a alma precisa viver. Ela está morta. E se ela não agir inclinando os ouvidos, indo a Deus, ouvindo, se ela em primeiro lugar não reconhecer que ela precisa de vida, se ela não discernir que nela o que há sem Deus é morte, ela continuará morta. Então, em primeiro lugar, o convite gracioso de Deus implica discernimento. Em segundo lugar, impõe deferência. Inclinai os ouvidos, dedicar os ouvidos, isso é deferência. Deferência a alguém é quando você dedica ouvidos, dedica os olhos, dedica a sua atenção. Deus está dizendo, eu quero a sua deferência, incline os ouvidos a mim. Dedicação, invoca dedicação, não apenas incline os ouvidos, venha a mim, dedique-se a mim. Ouça, ouça. Essa é a insistência, a devoção, me ouça. E a inspiração vem do fato de que a alma revive. Então hoje vamos ver a primeira observação. O convite gracioso de Deus implica discernimento. Existe uma promessa muito clara nesse texto, gente. A promessa do Senhor Deus é que ao ouvi-lo, em indo a Ele, comprando dele, comendo dele, nos deliciando nele, a alma vive. Mas nesse ponto algumas pessoas podem dizer, opa, espera um pouquinho. A alma viverá? Como assim a alma viverá? Quer dizer que a alma está morta? Exatamente, a alma morta em transgressões e pecados, e somente Deus pode reviver a alma. Muitas igrejas, nós inclusive, temos a capacidade de promover programas que encantam as pessoas e fazem as pessoas quererem ser parte da igreja. Fazem as pessoas se convencerem, inclusive, de que elas precisam de Jesus, serem batizadas, participar das atividades da igreja, sem, contudo, ter nascido de novo. Isso é muito fácil de fazer. Por isso que João vai dizer na primeira carta dele que muitos saíram do nosso meio, mas eles saíram porque, na verdade, nunca foram dos nossos. Hebreus vai falar daqueles que de alguma forma se convencem com a mensagem, mas não se convertem, porque quem de fato faz nascer de novo é Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa observar nesse texto, o que o convite gracioso de Deus faz, ele implica que cada um de nós tenha discernimento. Sem Deus a alma está morta. Em Deus a alma vivifica. Paulo escreveu em Efésios 2, verso 1, Deus lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Agora, veja, nós estamos lidando com algo muito sério aqui. A alma sem Deus está morta, mas você já notou o quanto o ser humano sem Deus se acha vivo? Ele está vivo. Se você dizer para ele que ele está morto, ele ri de você. Ele fala que você é um fanático, maluco. Porque o problema é que a alma morta, ela não se sente morta, e ela não se enxerga morta assim tão facilmente. Sabe por quê?
Porque de alguma forma a alma sem Deus consegue se virar sozinha por muito tempo. Não para sempre, mas por muito tempo. A alma sem Deus consegue se virar sozinha. De onde eu tiro isso do texto de Isaías 55? Isaías mesmo está fazendo o apelo. Isaías está dizendo: eu sei que vocês não estão satisfeitos, eu vejo que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão. Eu sei que vocês gastam o produto do trabalho naquilo que não pode satisfazer. Eu sei que vocês se mantêm ocupados ganhando e gastando, ganhando e gastando. Eu sei que vocês vivem nessa autonomia que de alguma forma produz algum prazer passageiro. Vocês comem o que não é pão, vocês se deliciam em alguma medida. Vocês bebem do que não satisfaz. Mas tem um problema. Quando satisfaz, satisfaz só por um momento. E aí quando você percebe que a satisfação está indo embora, você corre de novo, atrás da próxima dose, da próxima excitação, do próximo movimento. Por quê? Porque a alma morta, ela não consegue parar e sossegar. Só sossega a alma quem tem a alma viva em Deus. É o que diz o Salmo 131. Quando o salmista fala que ele sossegou nos braços de Deus e descansou, porque bebeu do leite da graça que o reviveu e o satisfez. É muito difícil para a alma humana se ver morta ou se enxergar morta enquanto ela ainda obtém recursos para correr para lá e para cá em busca de satisfação. Goiânia, nesse fim de semana, está tendo aí o Vila Mix. Milhares e milhares de pessoas, não só do Brasil, do mundo, inclusive, atrás de algum tipo de movimento para saciar a alma. Então, quando você fala para uma pessoa que não está viva em Deus, que a alma dela está morta, ela vai dizer que é mentira, que é loucura. Pelo contrário, ela sente, ela vibra, ela se satisfaz, ela come, ela bebe. E é verdade. Mas ela ainda não se deu conta de que no momento em que ela parar de tentar alimentar seu próprio ego, ela vai sentir o quão morta ela está. Porque é assim que a alma sem Deus se sente. Observa especialmente a juventude, vai chegando um fim de semana e quando você vê que não tem programa para o fim de semana, como é que você se sente? Morto, entediado. Por quê? Porque a alma morta, ela necessita de barulho, de movimento, ela precisa daquilo que não é pão, ela gasta naquilo que não satisfaz. Por isso que Deus vai dizer no verso 2, olha o que ele diz: a alma morta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Veja que o próprio Deus admite que a alma morta ganha dinheiro, ela produz, e muitas almas mortas produzem muito mais do que muitas ou a maioria das almas vivas. Por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? E a resposta é óbvia. Porque eles estão em busca de satisfação. E como cantou Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Eu não consigo me satisfazer. Então, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E Deus sabe a resposta. Só que Deus está tentando fazer o povo que de alguma maneira o ouve discernir, e é isso, porque implica discernimento o convite gracioso de Deus. Deus quer que essa alma morta reconheça, eu estou gastando dinheiro no que é pão, porque eu quero uma satisfação que eu não tenho obtido. Discernimento. Por que você gasta o produto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aí Deus é mais direto. Eu sei por que você gasta dinheiro no que não é pão.
Porque você quer satisfação. Agora, o que você não sabe é que o que você está fazendo nunca vai satisfazer você. E aí Deus dá a dica no verso 2: ouvi-me atentamente, ouça minhas palavras, coma as minhas palavras, coma o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições, delicie-se em mim, isso sim satisfaz. Então Deus está dizendo que o convite gracioso dele implica discernimento. Discernimento do tipo: existe sede, existe fome, existe um desejo na minha alma, e eu não consigo bancar, eu não consigo comprar, eu não consigo pagar pela satisfação da minha alma. Os ídolos do meu coração não conseguem me manter, então eu tenho que ouvir Deus, ir a Deus, inclinar os ouvidos a Deus para que a minha alma possa reviver. É isso que Isaías está dizendo. Para reviver, a alma precisa de Deus. Para reviver, a alma precisa do Evangelho de Deus, do Espírito de Deus. Não apenas para se reviver, mas para se sustentar, para se satisfazer a alma. Veja, Deus é tão claro: a alma, para viver plenamente satisfeita, não precisa de nada que o dinheiro pode comprar ou promover. Nada. E no mundo em que a gente vive, você é aquilo que o seu cartão de crédito consegue bancar, não é mesmo? E Deus está dizendo: olha, tudo o de que de fato sua alma precisa, não há dinheiro necessário e nem que possa pagar. Você precisa de salvação, você precisa de sustento, você precisa de satisfação, e eu tenho tudo isso para te dar. Mas você tem que discernir, você tem que entender que aquilo que você mais precisa para viver plenamente satisfeito, não é numa repaginada da sua aparência física. Você não tem que investir uma fortuna na sua aparência física, você não tem que investir uma fortuna nas roupas que você veste, você não tem que investir uma fortuna na comida sofisticada e na bebida sofisticada. Onde o mundo hoje em que vivemos se gaba, por exemplo, de conseguir alguém comprar uma garrafa de vinho que custa, sei lá, 30 mil reais. Você já pensou absurda loucura a que nós chegamos? Uma bolsa, você estaciona lá no Flamboyant, 3º piso, entrando para a loja para o andar de refeições, tem uma loja lá famosa, o sonho de consumo das mulheres, uma bolsa de entrada, uma carteirinha de carregar moeda, 8 mil reais. Quer dizer, será que a gente precisa disso? E Deus está dizendo: não, você precisa discernir, a sua alma, ela precisa do que de fato satisfaz. E o que de fato satisfaz, só eu posso te dar. E eu te dou de graça. Está em Cristo Jesus. Leia o texto agora, com todas essas considerações, e veja como ele vai fazer sentido. Isaías 55, de 1 a 3. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Agora, só vai às águas não apenas quem tem sede, mas quem tem sede e sabe que precisa de água, não é mesmo? Porque tem como você buscar matar a sede com Sprite. Lembra da propaganda antiga, os mais velhos? Provoca a sua sede até não aguentar mais. Aí vem lá aquele cowboyzão num deserto seco, ele morde uma batatinha frita seca, mais sal, aí ele vem e bebe uma Sprite. Sprite não mata a sede. Água mata a sede. Então todos vocês que têm sede, entendam, venham às águas. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como bancar. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai vinho, compre alegria, vinho é símbolo de alegria, compre leite, comida, sustentação, sem dinheiro, sem custo.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom de fato, e deliciai-vos com finas refeições. E aí o profeta resume na frase do verso 3, o que ele disse do 1 ao 2. O verso 3 é um resumo dos versos 1 e 2. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Eu quero que você observe uma coisa que talvez você nunca tenha notado. O verbo deliciar, do verso 2, é sinônimo do verbo viver, do verso 3. Na linguagem de Deus, a alma viva é a alma que se delicia em Deus. Por isso que C.S. Lewis diz que alegria, deleite é coisa séria no céu. A alma morta, ela não se delicia em Deus. Ouvir sermão é um tédio para a alma morta. Ler a Bíblia é uma atividade incompreensível para a alma morta. Encantar-se com a descrição gloriosa de Jesus é algo apenas religioso para a alma morta. A alma viva é a alma que ouviu atentamente, que comeu o que é bom, a saber, os atributos de Deus, a descrição de Deus, e se deliciou com as finas refeições. Essa é a alma viva. Isaías aqui coloca as palavras de Deus numa maneira poética. E a alma que se deliciou no verso 2 é a mesma alma que viveu no verso 3, porque na mente de Deus e nos lábios dos profetas, uma alma morta é uma alma que não sente as delícias de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é: Senhor, dá-me isso. Dá-me paladar, dá-me sabor. Eu quero provar de Deus em Jesus e eu quero me deliciar nisso. Domingo que vem, Deus permitindo, a gente vai continuar e a gente vai seguir com as outras 4 observações. Mas deixe-me concluir com 2 aplicações dentro dessa primeira observação que a gente fez. E a primeira implicação é: o convite gracioso de Deus implica discernimento. E o segredo para você discernir se a sua alma é viva ou não, escuta, não importa se você é batizado há muitos anos, membro de igreja, não importa. Muitas vezes isso mascara um problema. O segredo para você discernir se você tem a alma viva em Jesus é se a sua alma possui aquelas papilas gustativas que se deliciam em Deus. Se Deus é seu prazer, o Evangelho é seu prazer, Cristo é o seu prazer. Alguém que, descrevendo a beleza da glória de Deus em Jesus, é o seu prazer, a Bíblia é o seu prazer, o povo de Deus falando de Deus é o seu prazer. Você tem consciência de que para reviver, se sustentar e se satisfazer, a sua alma precisa de Deus. Por isso que Deus convida. Incline os ouvidos, venha a mim, ouça, e aí a sua alma vai reviver. Então, a primeira aplicação é essa. Tenha esse discernimento e pare de buscar satisfação naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. Pare de achar que é a sua aparência que vai te satisfazer. Que as coisas pelas quais você labuta nessa vida que vão te dar algum prazer ou estabilidade. Não, não é isso. E a segunda e última aplicação, olhe ao seu redor. Quantos ao seu redor com a alma morta achando que estão vivos? Quantos precisam ouvir o convite gracioso de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Você precisa falar de Jesus para eles. Use esse cartão do conquistador de almas. Se você não pegou, tem mais ali atrás, na mesinha.
Preencha 3 nomes, ore por eles e ganhe essas pessoas para Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a inclinar os ouvidos ao Senhor. Leva-nos ao Senhor. Foi Jesus quem disse que se o Senhor não nos levar a Jesus, nós não iremos. Leva-nos ao Senhor, faça-nos ouvir, para que a alma possa reviver. Quantos aqui dos que me ouvem precisam desse movimento, do discernimento e do impulso da graça? E todos nós precisamos da intrepidez que os apóstolos pediram lá na igreja primitiva, para que a gente possa continuar pregando sem se calar. Dá-nos alma, Senhor, nós te pedimos. Aviva nossa alma, aviva-nos, Senhor. Dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser, como a gente canta. E ó Deus, faça-nos estender esse convite gracioso aos outros. Em nome de Jesus, amém.